Todos os grandes amigos que eu tenho vieram através do esporte. A Decathlon chegou e eu tive a oportunidade de ser dentro dos primeiros 4 funcionários da Decathlon no Brasil. Então participei de toda a construção da empresa, onde mudou completamente. O esporte feminino é o que mais cresceu nos últimos 15 anos. É muito impressionante que uma empresa, para funcionar bem, ela tem que funcionar que nem um time, onde tem talentos, mas tem também uma empatia pelos outros jogadores, tem uma coordenação para que o time ganhe. A Decathlon hoje está em 70 países, ela é o maior varejista de esporte do mundo. Onde você dedica a maior parte do seu tempo? O que você gosta? Procura o que você gosta e vai fazer alguma coisa ligada ao que você gosta. Quando você descobre o poder do esporte na vida das pessoas, você entende que ele pode transformar um país inteiro. Eu acredito muito nisso, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre o quanto o esporte é importante. E hoje, no Papo de Tubarões, eu recebo um líder que inspira esporte, respira esporte, com filosofia de gestão, com coragem e futuro. São 3 décadas dedicadas à indústria global, uma peça-chave na chegada do Decathlon ao Brasil. Nessa abertura da primeira loja, desde essa abertura até a liderança de hoje, redefine o varejo esportivo brasileiro. Antes da gente falar de Decathlon, Cedric, eu queria muito que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Cedric? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, Cris. É um prazer, uma honra estar aqui para falar um pouco da minha trajetória e eu acho que está muito ligado também no ramo de atuação que é da Decathlon. Então, o esporte, ele sempre foi uma pedra fundamental dentro da minha trajetória. Eu nasci na França, estudei na França, acabei estudando em outros países também na minha trajetória. E em todas as minhas viagens, eu sempre quis experimentar novas práticas, novos esportes. Então, eu gosto de me definir como um aventureiro do esporte, porque eu tenho muito interesse em novas modalidades. Você gosta de testar esportes radicais? Qualquer tipo de esporte, vai testando novas modalidades. Exatamente. Eu sempre tive uma aspiração muito forte para esporte de montanha, esporte de mar. Então, eu esquiei, tive a oportunidade de esquiar como muitos franceses desde 5 anos de idade. Então, o esqui está enraizado dentro Eu adoro esquiar, sabe que é o esporte que eu mais gosto. É um esporte que te traz uma liberdade Nossa, de e a paisagem é linda, aquela neve é gostosa, as roupas são bonitas, é tudo muito E legal. se abraça a montanha de uma vez. Sim. Então, eu acho que o esporte e o esqui foi uma revelação para mim quando eu era criança. E depois eu fiquei complementando com outras modalidades. Hoje eu faço piloto de paraglider, eu gosto muito de andar de kitesurf no Brasil. Eu sou mergulhador. Eu gosto muito desse esporte de descoberta, esse esporte que te leva para conhecer novos países, novas pessoas. E tudo que vem junto também, né, todo esporte, que o preparo, um pouco de desafio, resiliência que vem, né? Então, esses esportes de aventura sempre foram um espaço, para mim, durante minha carreira, também um refúgio para me encontrar comigo mesmo. Eu adoro estar lá no meio do mar, com o meu kitesurf no nordeste do Brasil, e parece que traz uma energia incrível para mim. E quando a gente fala sobre transformar rotina, manter alta performance e organizar a vida mesmo no ritmo acelerado, seja no esporte, seja na gestão, seja no dia a dia. Bom, eu penso em HP, né? Que é o nosso patrocinador dessa nova temporada. Porque no início do ano é sempre aquele caos. Lista de material, dos filhos, calendário, metas, planejamento, fichas. Gente, não para. Então é exatamente isso. Nesse momento que entra a HP Smart Tank 794, a impressora que acompanha quem vive em movimento. Ela é premium, sim, tem cartucho, super econômica, imprime 12.000 páginas em preto e 8.000 coloridas. Tem Wi-Fi, tem banda dupla, AirPrint, impressão, frente e verso, é automática e tem todo o controle pelo app da HP. Bom, essa HP eu adoro e só uso ela. Então você teve a sorte, né, divina de trabalhar numa coisa que você ama, que é o esporte. Exatamente. Eu cheguei no Brasil
na verdade, antes da Decathlon. E a primeira coisa, eu gostei do país. Eu gostei, me enturmei, gostei da cultura e eu tive um carinho especial para esse país. Eu conheci outros países na minha vida, Sim. mas, como se diz, o santo bateu e eu falei assim, eu quero passar alguns anos aqui. E a Decathlon chegou. E aí, para mim, foi o alinhamento perfeito de poder estar num país ah, que eu gostei, pela sua natureza, pela sua cultura, pelas pessoas, e de poder atuar dentro de um ramo que estava em pleno desenvolvimento, que era o esporte. E para mim foi o emprego, ou vamos dizer, o projeto de sonho dentro de um país que tinha tudo para oferecer. Ah, eu achei que você tinha vindo junto com a Recato para o Brasil. Você já estava Eu aqui. estava aqui, eu vim de curioso, como se diz, eu vim de férias a primeira Sim, vez sim. e eu decidi de estudar um pouco, aprender português, conhecer a cultura e foi assim que a Decathlon chegou e eu tive a oportunidade, a chance de ser dentro dos primeiros 4 funcionários da Decathlon no Brasil, então participei de toda a construção da Implantação. empresa. Nossa, porque hoje são muitas lojas. Quantas lojas são hoje? Hoje a gente tem 50 lojas, mais canais digitais, então a gente cresceu bastante nos Nossa, últimos quanto anos. tempo isso? A gente chegou em 2001, a primeira loja, então a gente está fazendo 25 anos de Nossa, 50 Decathlon, lojas em 25 anos. mas a gente teve uma aceleração muito mais rápida nos últimos anos. Eu acho que acompanhando o desenvolvimento do esporte no Brasil, a gente viu um mercado mais propício para a Decathlon, porque a Decathlon trabalha muitas modalidades de esporte diferentes. E o que eu vi nesses últimos 25 anos no Brasil é que o esporte ficou mais diverso, ficou novas modalidades se desenvolveram. A gente pode falar da corrida que está crescendo demais, mas também no kitesurf, que eu já citei, Sim, o mountain skate. bike, o skate, esporte de montanha. Então, eu acho que o Brasil, nesses últimos 25 anos, ele vem trazendo uma diversidade de esporte, um gosto pelo esporte de aventura, e também nos esportes de academia, que continuam Sim, crescendo. mas também eu acho que é uma conscientização da importância do esporte na vida, né? Como hábito de vida. Completamente, eu concordo. Eu acho que, para mim, desde o início, o esporte, como te disse, foi uma válvula de não só de escapa, mas um De momento de diversão, para diversão, mim é mas um também. momento de se reencontrar também. Na nossa vida de executivo, a gente trabalha muito, Sim, algumas vezes a rotina te pega, ou a cabeça não fica tão clara porque você está é. envolvido. E o esporte, esses momentos, eles te permitem também, eu acho, uma melhor reflexão. No meu caso, eu adoro esses momentos porque eles são um tipo de meditação comigo mesmo, o fato de pilotar um paraglider, de mergulhar ou de andar de kite, ele, ele me limpa um pouco o pensamento, ele funciona como um momento um pouco onde você descansa esse turbilhão de Ai. decisão que você tem que tomar e você volta mais lúcido. Quando você faz um esporte que você tem que se concentrar, você desliga do resto. Então Exatamente, limpa a mente mesmo, né? exatamente. Isso é uma coisa que eu descobri há muitos anos, desde que eu era jovem executivo, o fato de se concentrar numa atividade esportiva e de ter que prestar atenção aonde você está indo, aonde você está fazendo, mas isso vale para o tênis também, tem vários esportes. Isso Sim, atua como um tipo de meditação, onde você sim. desliga esse turbilhão e você sai de lá muito mais lúcido. Então, hoje a gente vê muito isso no mundo das empresas, cada vez mais CEOs, executivos, utilizando o esporte como uma ferramenta também para manter seu equilíbrio entre sua saúde É, e o trabalho. até a nível de contratação, você vê que quando você contrata uma pessoa que faz esporte, a resposta dela ao trabalho é muito diferente de quem não faz. Exatamente. Porque ela é mais exposta ao desafio, é mais exposta a aguentar pressão, tem mais disciplina, tem mais constância nas coisas. Então, eu gosto muito de pessoas que praticam esporte. Faz muita diferença no dia a dia depois. Na Decathlon, a gente costuma falar que a gente
trabalha de esportista para esportistas. Então, a gente contrata esportistas dentro da empresa, isso faz parte dessa rotina. Então, desde a contratação, a gente se pergunta o que você está fazendo, e quando a gente se apresenta, muitas vezes a gente dá o nome e os esportes que a gente pratica. Ah, que legal. Isso cria uma conexão entre as pessoas, porque a gente se desenvolve dentro da empresa pontos em comum, pontos de interesses. Então, o esporte faz realmente parte da cultura da empresa a nível individual, e como você diz bem, né, o fato de ser esportista, você já desenvolveu uma resiliência, uma energia, e também um senso coletivo. Eu costumo Sim. falar que a gente quer trabalhar um coletivo, não só o individualismo, mas que uma empresa, para funcionar bem, né, ela tem que funcionar que nem um time de futebol, um time de basquete, um time de vôlei, onde tem talentos, mas tem também uma empatia pelos outros jogadores, tem uma coordenação, tem uma fraternidade, um companheirismo para que o time ganhe. E essa filosofia do É, esporte, tá a gente tenta certíssimo. guardar isso muito na Decathlon, de ser um coletivo cheio de talentos, mas o coletivo, a vitória é coletiva. Então a gente premia muito esse tipo de comportamentos dentro da empresa. E a Declara está em outros países? Quantos países ela até hoje? A Decathlon hoje está em 70 países. Nossa, Ela é é, ela é, gigantesco. ela é o maior varejista de esporte do mundo. A gente vai fazer 50 anos esse ano. A empresa nasceu em 76, no norte da França, e ela veio crescendo. Ela era uma empresa francesa, depois virou uma empresa europeia, eu digo, e hoje já é uma empresa multinacional, no sentido que tem muitos diretores, muitos C-levels que já vêm da Espanha, da Itália. O Brasil agora está começando a contribuir também, né, porque é o país mais jovem para dentro do universo da Decathlon, mas a gente está crescendo e a cultura da Decathlon ela virou multicultural, mas com um ponto em comum, o esporte. Isso é muito interessante, porque você vai em qualquer país do mundo, você se sente em casa dentro da empresa. Você vai para a China, você vai para a Alemanha, você vai para a Colômbia, você encontra os mesmos valores, o mesmo DNA do esporte, porque a gente contrata esportista. Ai, que impressionante. É bom, a ideia, essa é ótima essa ideia. A cultura do esporte transcende a cultura nacional. E isso, você que é esportista É, também, você viu. Você vai viajar pelo sem dúvida. esporte, você vai encontrar pontos em comum entre os corredores, jogadores de tênis do mundo inteiro, cada um com sua personalidade, mas centro de interesses, valores comuns. Isso cria uma conexão e uma Impressionante. Você está coerência. falando de uma coisa que eu estou pensando aqui na minha vida. Eu esquio desde muito cedo, né? Desde 10 anos. Então, as minhas férias sempre foram dedicadas ao esqui ou em algum lugar, porque como no Brasil não tem neve, a gente tem que ir para algum lugar. Então, era sempre nas férias que eu ia e eu tentava ficar o maior tempo possível. Meus pais sempre me permitiram fazer isso. Então, sempre foi o meu destino. Então, eu tinha uma avó que morava na Itália, eu ia para a Itália, já aproveitava para esquiar, já ia visitar minha avó, mas eu estava esquiar, era sempre o objetivo final era o esqui. E aí comecei a treinar para os campeonatos de Uhum. slalom e tal, então eu tinha o desafio de melhorar, de ganhar medalha, não sei o quê. Então sempre foi uma coisa que me levou para viajar. Então eu sempre trabalhei muito e todo o tempo que eu tinha disponível eu deixava aquelas tempo para esquiar. E engraçado que você está falando sobre relacionamento, os amigos que eu tenho, os bons amigos que eu tenho, todos vieram de pessoas que eu conheci através do esqui. Que legal. Porque eram lugares onde a gente estava ou competindo junto, ou pessoas que gostavam de fazer a mesma coisa, depois sentavam para jantar, batia papo, não sei o quê, vamos dormir que amanhã vamos esquiar. E aí, qual é a neve, qual a pista, qual não sei o quê, como é que tá a neve, vai nevar, não vai nevar. E aí o assunto é aquele. E não importa quem você é. Não importa se você é um jogador de futebol, se você é um empresário, se você é médico, dentista, advogado. Ali todo mundo é a mesma coisa, porque todo mundo ali quer saber se nevou no dia seguinte, se vai nevar de manhã, se a neve está boa. E o assunto é o esporte. E aquele é o elo de ligação das pessoas. E eu vou te falar que foi o elo que me. Agora, eu nunca tinha percebido isso, tá? Percebi você falando, eu fui me tocar, falei, poxa, é verdade. Todos os grandes amigos que eu tenho, que eu mantive durante a minha vida inteira, vieram através do esporte.
É porque vocês compartilham valores, centro de interesse, assim. É E muito legal. eu, na minha trajetória, eu cheguei no Brasil muito cedo, como te diz, mas eu tive uma passagem pelos Alpes franceses, porque eu fui diretor da marca de esqui da Decathlon durante 6 anos. Que a Decathlon ela é varejista, mas ela é também marca própria. E Uhum. aí, durante 6 anos, eu tive a sorte de morar em Chamonix, na França, na frente do Nossa, Mont Blanc, que e ruim. de liderar a marca de esqui da Decathlon, que Qual é a é a marca? Wedze, Como chama? Que é essa Wed. marca de esqui. E a gente tinha um centro de desenvolvimento. Então lá você tem engenheiros, chefe de produtos, designer, mas também tudo back office, CFO, supply chain dentro da empresa. Eu tinha um time de 60 pessoas lá para criar os produtos. Todo mundo esquiava. Quando eu digo todo mundo, contador, supply chain manager, todo mundo era apaixonado de esqui. Então a gente Nossa, que dentro, incrível. criava uma coerência dentro do time, em centro de interesses, que era como se diz, a gente estava falando, vai nevar amanhã? Como que vai ser a estação? E todo o meu time pensava sobre o negócio. E eu acho que isso era o segredo. A gente teve um sucesso, a gente mais que dobrou o faturamento em 6 anos, a gente cresceu demais, abriu novas frentes de produtos, porque o time era muito unido e tinha uma paixão em comum. Independente da função que eles tinham dentro da empresa, eles tinham uma paixão pelo esqui. A gente estava atrás de um projeto que era criar a marca de esqui da Decathlon acessível para acompanhar as pessoas desde o iniciante até a alta performance. Então a gente chegou a ser patrocinador de eventos como X Games em Teen. Que Então legal. a gente teve atletas de alta performance também, né? E a gente, todo mundo atrás desse sonho do esqui e dessa cultura. E eu acho que foi um dos segredos da Decathlon e da marca Wedze de unir as pessoas através de uma paixão. E É, aí tudo faz sentido. Você não está tudo faz fazendo sentido. um trabalho, você está envolvendo as pessoas dentro de um projeto e de uma ambição. E aí você remete muito nos valores do esporte, que é um projeto, uma ambição, um desafio. Um desafio. Então, é isso que a gente. Eu falo muito, né, que as pessoas perguntam, o que que eu faço? Eu queria criar um negócio, não sei que negócio eu crio, gostaria de fazer alguma coisa, mas não sei por onde começar. E eu sempre pergunto, qual é a sua paixão? Onde você dedica a maior parte do seu tempo? É vendo tênis, é vendo futebol, é vendo vinho, é vendo carro, O que que você gosta? Procura o que você gosta e vai fazer alguma coisa ligada ao que você gosta, porque aí é é muito mais forte, né, ele vira um propósito mesmo, ele não é só um trabalho porque você precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, está tudo certo, mas se você trabalhar em alguma coisa que realmente você gosta, Acho que você tem um ciclo de energia. é óbvio. Você tem prazer, você tem energia, isso te dá sucesso, e o sucesso te alimenta. E eu sempre falava para meus amigos de outras indústrias que eu vou fazer visita de concorrência. Eu vou visitar as lojas que eu visitaria por prazer, porque sou do esporte. Eu iria nas feiras internacionais de esqui. Para mim era um sonho, porque Nossa, eu via toda a indústria que eu queria ir numa feira adorava. dessa um dia, deve ser incrível. Exatamente. Então, você trabalhando dentro da sua paixão, eu concordo 100% com você, você não tem dia ruim, porque você só está envolvido com as coisas que você gosta. E no caso que eu estava te falando, por que que a Decathlon coloca a marca de esqui em Chamonix? Não é a coisa mais fácil de fazer. Normalmente se colocar em Paris ou em Lille, Sim, porque a gente quer estar mais perto da da neve. cultura da É, neve. E isso tinha duas coisas, duas funções. Primeiro, atrair talentos, porque as pessoas, um engenheiro talentoso, um designer talentoso, que gosta de esqui, você dá a oportunidade para ele de trabalhar num lugar onde ele vai poder viver a paixão dele no fim de semana, é um diferencial enorme de atração de talento. A segunda coisa é que todo fim de semana, todo o seu time está testando os os produtos. produtos. Então, na segunda-feira, voltava todo mundo dando feedback para o chefe de produto, para o design. Inclusive, a pessoa da contabilidade que levou os filhos e que fala assim, não,
Ah, essa blusa foi boa, mas teve dificuldade para enfiar a mão do meu filho dentro, ou essa luva, os dois dedos entraram no mesmo lugar. Como que a gente mexe? E a gente trabalhava em cima disso. Então, todo fim de semana, você tinha 60 pessoas Um que andam laboratório. no laboratório ao vivo. Ah, Você que está incrível. dentro do laboratório e todos os funcionários são testador. Então, não é que a gente testa os produtos de vez em quando. Você vive a cultura do esporte, você traz isso de volta e você vive na real. Porque você vai levar os filhos para esquiar, porque você vai esquiar com seus amigos, porque de manhã está muito frio e à tarde está mais quente e você começa a sofrer de calor. Como que a gente Faz traz com a roupa. ventilação? Como que a gente traz ventilação na roupa? Como que a gente faz para aumentar seu prazer, seu conforto? Quando todo mundo pensa dessa forma, você cria um grupo que está envolvido na marca. Então, a pessoa que tem uma função financeira se sente parte inteira Do do negócio. projeto do negócio. Ela vive a paixão do esqui. E eu acho que isso, para mim, é o que eu gostei mais. Eu trabalhei lá 8 anos, na verdade, em Chamonix. E eu tive a oportunidade de esquiar, de subir o Mont Blanc, de fazer umas travessias, coisas que eu não faria se eu não estava morando lá. Então, foi um sonho. E depois, quando eu repenso nesse período, além do trabalho, eu aprendi muita coisa dentro da minha prática de esqui, dentro da montanha. A montanha é um elemento que eu acho que te ensina muito, porque É um desafio. um desafio tem que ter humildade, que é uma coisa de O mar você. também, né? É O outro. mar e outro que. Eu É gosto igual. desses dois É, os universos. dois são iguais. É assim, é um desafio, é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, o que tem ali, E você é tem que se um... preparar. Tem que se preparar. Então, dentro da empresa, eu acho que isso te ensina muita coisa, porque você vai escolher uma via, uma navegação no mar, ou uma via dentro da montanha, você espera o melhor, você vai curtir, você tem um projeto, eu vou subir aquele cume, eu vou atravessar aquele mar, mas podia acontecer o pior. E isso, acho que como empresário, é uma lição, porque quando você vive isso na pele, e que você está sozinho no meio do mar ou da montanha, e que o tempo virou, ou que alguém do seu time tem um problema, você tem que achar um plano B. Se você está preparado, se você está treinado, se você levou os equipamentos adequados, você consegue sair de lá. Então, esses ensinamentos do esporte de aventura, eu acho que para o empresário, que seja a pequena empresa ou grande empresa, é muito válido, que a gente aprende a se preparar e a ter estratégias também de aonde eu vou passar, como que eu vou reorientar minha rota de repente durante a minha experiência. E eu aprendi muito. Eu acho que tem uma humildade na Sem dúvida. montanha e, É, o gosto do risco também, que de vez em quando um pouco de risco, aí você valoriza mais aonde você chegou, mas qual é esse equilíbrio entre o risco e a inconsciência ou a inconsequência que a gente pode ter. E os elementos te traz muito isso. importante. Você sabe que o esporte no Brasil melhorou muito e as pessoas são mais conscientes hoje da qualidade, como é importante um equipamento com qualidade. Porque antigamente, tênis é tênis. Tênis não é tênis, né? Raquete é raquete, qualquer raquete é raquete. Qualquer roupa é roupa, entendeu? Então, você não tinha noção de que eu não posso comprar qualquer coisa sem saber o que é. E o fato de ter uma loja física, para esporte, eu acho muito importante. Quer dizer, se eu for comprar a segunda vez o mesmo tênis, não tem problema. Né? Eu já tenho um, já estou usando, vou comprar igual aquele de outra cor, mais novo, ficou velho, vou trocar, tudo bem. Mas quando eu vou escolher o esqui que eu vou usar, quando eu vou escolher a bota que eu vou usar, quando eu vou escolher o tênis que eu vou usar para correr, ou uma roupa de qualquer esporte, é muito importante ter a loja física. Então, enquanto o e-commerce cresce muito, e claro, vai crescer cada vez mais, eu acho que no esporte precisa ter a loja física, porque é muito sensível o equipamento para a pessoa. Não é qualquer bota, né? Então, às vezes eu tenho umas pessoas que vão esquiar, falam, eu vou alugar equipamento lá. Eu falo, ó, você quer aprender a esquiar ou você quer esquiar? Se você quiser só esquiar, aluga. Se você quiser aprender a esquiar, você vai ter que comprar um equipamento que encaixa
em você e que é muito específico. Então não é qualquer esqui, não é qualquer bota que serve. Não, mas perfeito. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, bom conselho, porque Alguém que que entende. entende, que vai te falar. Porque, por exemplo, esqui, eu sempre falava que era que nem carro. Você tem carro de corrida e você tem 4x4. De acordo com o lugar que você vai esquiar, você vai pegar um ski de freeride, de freestyle, um ski de velocidade. Então, ski é adequado a um certo tipo de terreno. Aí você já tem que escolher o ski de acordo com o terreno. Depois vem seu peso, seu nível, E a o que você tecnologia que espera muda e a todo ano. tecnologia. Exatamente. Quando eu chego lá, olho os esquis, eu não sei mais nada. Qual que é bom agora? Porque muda tanta tecnologia. Eu comecei a usar esqui quando eu tinha 10 anos, que ele era 30 centímetros mais alto que eu. Agora tá. Hoje o esqui que eu uso é 20 centímetros mais baixo que eu. Diminuiu 50 centímetros de Mudou a tamanho. tecnologia, porque agora o A esqui ele faz tecnologia a curva, mudou. eles mudaram o eixo do esqui, ficou mais É, curvo. Então, quando você vira o esqui, você vira mais rápido, é. porque a espátula, a parte da frente, entra em Ela contato e te ela te ajuda, ajuda a a virar. fazer a curva. Mas, quando eu morava lá, eu tinha 6 ou 7 esquis diferentes. E eu escolhia meu esqui de acordo Com o com terreno. a neve e o terreno, todo dia. E a outra coisa que você falou muito, que é muito verdade, experimentar. Experimentar na É. loja, porque você tem um pé específico. E que nem na corrida. Tem tênis que são mais largos, mais estreitos. Então, experimentar para caber no seu corpo. Então, a experimentação do produto, ela é fundamental, porque a gente está falando de um produto que tem que caber exatamente no seu Performance. corpo. Para É. performance, você tem que estar exatamente adequada. E às vezes as pessoas falam, não, porque agora a Model One, agora a Model Nike, amanhã a Model não sei lá qual. Tudo bem, mas às vezes não dá para mim aquele Nike, ou não dá para mim aquele Ono, ou não dá para mim tal marca. Eu tenho que experimentar várias marcas, porque chega num nível de marca onde elas são meio similares a nível de tecnologia. Precisa ver o que adapta melhor para o seu peso, para o seu andar, para o seu negócio. Exatamente. Então precisa testar. Você precisa testar, você precisa ver o que você precisa. Eu vou dar o exemplo do máscara de mergulho. A gente costuma falar que a máscara de mergulho ela tem que caber no seu rosto. Então a vedação é muito importante. Então tem máscaras melhores e outras menores. Mas no final tem uma questão de formato, de tamanho, de corpo. E por isso que de pessoa a pessoa está mudando, mas também de país a país. A gente pode ter algumas Sem diferenças sobre dúvida. as modelagens. E a gente está falando de equipamento esportivo. Então, o estilo é importante e a gente sabe muito bem que a moda entrou muito forte Sim. dentro do esporte. Você diz, 20 anos atrás, ok, um agasalho e um É. short preto eu iria correr. Hoje, Nossa. o esporte tomou tanto espaço dentro da vida social das pessoas que você também quer ficar bonito, bonita, bem equipado. Então a Então, moda está lá. é. Mas não pode nunca esquecer que atrás do aspecto estético do produto tem uma funcionalidade técnica. Tem um tecido, tem tecnologia, tem respiração, tem proteção. Então, atrás do estético, olha primeiro pela funcionalidade do equipamento. Isso que a gente tenta fazer na Decathlon, colocando o vendedor esportistas praticantes do esporte. Porque na hora que você vai querer entrar no esporte ou perfeiçoar, Perfeito. a gente vai conseguir conversar de esportista para esportista. E eu vou te falar das minhas aventuras. Eu posso, se você vem na loja para comprar equipamento para fazer a Chapada dos Veadeiros, eu já fui. Então, eu consegui te falar assim: leva isso, vou te dar as dicas. Leva um sapatilha de água. Mas por quê? Porque tem cachoeiras. Então, para entrar dentro. Então, a convivência também, né, dentro do universo do esporte, esses conselhos, falar com alguém que já fez uma maratona e que é vendedor na loja, que no seu caso, quando você vai treinar uma maratona, ele pode te dar as dicas sobre as preparações, equipamentos. Isso é o propósito da Decathlon, produtos criados por esportistas e Vendido por vendidos por esportistas. esportistas Ah, para perfeito. esportistas. É nossa filosofia, Muito isso que a gente quer inteligente. providenciar. Agora, o mais é até te perguntar sobre isso. Tem uma área na Decathlon que eu não sei dessa área, não reparei se tem. Por isso que eu vou perguntar. Hoje é mais. Está mudando um pouco o conceito.
vou voltar do começo para explicar o que eu vou te perguntar. Está mudando um pouco o conceito da moda e do luxo e do que é uma pessoa bacana, né? Então, antigamente você era bacana se você tinha um Rolex de ouro, hoje é mais bacana se você usa um Garmin. Antigamente era bacana uma pessoa que usava um monte de marcas pelo corpo inteiro, hoje é mais bacana uma pessoa que está vestida com uma roupa esportiva que você fala, essa pessoa faz esporte. Porque o fazer esporte traz um conceito daquela pessoa que ela é melhor do que a outra que não faz. Não porque ela seja melhor como pessoa, porque isso a gente não vai saber, mas ela é mais saudável, ela tem atitudes mais, né? Ela tem uma energia melhor, um bom humor melhor, porque, claro, liberação de hormônio faz com que a gente seja bem mais humorado, e ele tem conceitos mais que hoje em dia são levados mais em conta, são mais valorizados. Então eu vejo que essa moda da roupa que eles chamam de art leisure, né, que é uma roupa de atleta misturado com esporte, está crescendo muito. E as pessoas estão usando isso no dia a dia, como uma forma de dizer, eu estou nessa turma aqui, que gosta disso e que acredita nisso. Tem uma área para essa roupa que é para o dia a dia e que tem cara de esporte também? Não, a gente tem, hoje no Brasil, é muito a roupa de fitness que está sendo usada no dia a dia. Isso é uma coisa que Mas ela é um fitness mais mais fashion, digamos fashion, assim. né? Fitness no dia a dia. Eu acho que uma tendência, Que dá para ir para trabalhar, que você pode usar para trabalhar até. exatamente, uma tendência que está consolidando. Eu acho É. que as pessoas estão usando essas roupas e você acertou. Não é só pelo conforto, é também uma reivindicação de eu sou do esporte. Exato, eu Então sou você dessa está área. falando que você tem esses valores. Do que você acredita, exatamente, Isso. os Você valores. acredita, eu sou a pessoa que se cuida, É. eu sou uma pessoa que tem a disciplina de se cuidar, eu sou uma pessoa que tem a resiliência do esforço, porque o esporte é prazer, mas de vez em quando o treino para fazer a prova, tem dias que você está um pouco cansado e que você tem que ter um pouco de força de vontade e falar pouco assim, não, muita, né? Vou na academia, ok. Agora, depois de um dia de trabalho, de vez em quando você fica assim, a preguiça pode te levar para o sofá, você fala assim, não, 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 eu vou treinar, eu vou me cuidar. Ou para cerveja, né? Exatamente. Vou ficar no bar bebendo, ou vou para academia treinar, ou vou correr no parque, ou vou andar de bicicleta. Então, assim, é uma atitude diferente em relação à vida, eu acho. Eu acho que tem uma relação à vida, socialmente, está vendo isso de forma muito importante no mundo inteiro, no Brasil, onde as pessoas são muito sociáveis. Então você vê que tem grupos de corrida, tem grupos de bicicletas, grupos de tudo. Então eu acho que o esporte vira um estilo de vida social, mas também para você, e você estava apontando o fato dos hormônios, do equilíbrio, de dormir bem, e a gente sabe disso, que quando a gente treina todo dia, a gente tem a cabeça mais clara, a gente dorme melhor, a gente está mais disposto para os outros. Então é uma disciplina como você também que beneficia seu entorno. Sem dúvida. Esse estilo de vida, eu acho que ele está sendo cada vez mais forte. No Brasil, eu vejo que em 25 anos mudou muito. Muito. Eu costumava correr no Ibirapuera, ou eu moro em Campinas há um tempão, então eu costumava correr no Taquaral. Eu me lembrava muito bem que tinha 3, 4 pessoas correndo. Isso em 2002, 2003. Hoje, você vai na Ibirapuera de manhã, é uma academia ao céu aberto. Então, a consciência da geração que hoje está praticando esporte, ela é muito mais forte. E eu acho que está ficando mais ainda a Gen Z, a gente lê muito sobre a Gen Z, que está trocando as baladas para uma Balada de corrida. Dia. Balada de dia, música com esporte. Coffee, yoga, faz um monte de coisa. Então, eu acho que essa consciência... Eles bebem menos, Isso. eles têm uma consciência do que eles se alimentam melhor do que a gente se alimentava, tem uma consciência alimentar que a gente não tinha quando era jovem e criança. Eu lembro, minha mãe me dava uma gemada de manhã para ir para a escola, açúcar misturado com gema de ovo. Hoje eu fico pensando, era uma bomba calórica aquilo que não tinha nada, né? Por que será que naquela época era visto como uma coisa boa? Então, eles têm uma consciência alimentar melhor, têm uma consciência corporal, de se preocupar com o corpo, com a saúde, com o bem-estar, com suplementação. Tem uma área de suplementação na Decathlon? Tem, é muito importante. Grande. Tem uma área de suplementação. E está crescendo muito, né? Está crescendo muito porque as pessoas entendem
entende melhor. E também entende que, por exemplo, a suplementação, que seja de proteína ou de ácidos aminos, mas também de vitaminas diversas, que aí são outros profissionais, faz toda a diferença. E essa nova geração está cada vez mais educada sobre isso e não está enxergando isso como uma coisa negativa. Não uma coisa de, depois de velho eu vou começar a suplementar. É. Não, desde Não, jovem, desde a jovem. importância da água, tudo isso. Eu vejo isso na empresa, muito claro. A nova geração que está na Decathlon, que seja na loja, seja no escritório, eles têm uma consciência da saúde muito forte, eles entendem do corpo, eles entendem dos equilíbrios, Pesquisam. eles pesquisam. Então, eu vejo uma mudança muito drástica dentro dos comportamentos. Essa Gen Z agora, ela é muito focada, tá? A gente pode colocar um pouco de etiqueta sobre eles, mas eu tenho que reconhecer que em termos de esporte é impressionante. Quem está envolvido tem uma disciplina de Tem. treinar 5 ou 6 vezes por semana. Não eu vou na academia de vez em quando. É uma disciplina e eles vão ficar mais saudáveis. Então, acho Sem que dúvida. eles já vão viver até 130 150 anos, anos com certeza. correndo maratona. Isso que É, vai fazer com diferença. certeza. A minha filha tem 26 e ela é mais disciplinada que eu. Olha que difícil, viu? Mas ela consegue ser mais disciplinada que eu. Eu comecei a fazer musculação na academia, era desse tamanho, só tinha homem. É. E eu entrei para treinar ombro, porque eu queria treinar só ombro. Não sabia, né? Que tinha que treinar o corpo inteiro. Então eu fui lá, falei pro professor que tinha lá na academia, eu falei, eu queria treinar ombro. Ele falou, só ombro? Eu falei, é. E aí eu fiz um livro em 2001 falando sobre fitness, sobre treino, sobre split de treino de musculação, sobre ingestão de proteína, sobre ciclar o carbo e umas coisas que outro dia eu peguei esse livro e estava olhando e falei, nossa, 2001. É. Eu estava falando de ciclar o carbo e treinar musculação quando as pessoas falam assim que eu era louca, que eu estava fazendo academia. E os homens me olhavam assim, que a gente entrava, era um reduto muito masculino. Hoje, algumas academias têm mais mulher do que homem na musculação. Não, hoje mudou completamente. O esporte feminino é o que mais cresceu nos últimos 15 anos. É muito impressionante a quantidade. A gente estava olhando um estudo outro dia sobre a quantidade de mulheres que estão correndo meia maratona e maratona. E 56% tinham menos que um ano de corrida. Então tem um movimento acontecendo agora, na nossa frente. Os grupos de corridas que estão acontecendo, eles dão também uma segurança para poder correr em grupo e não correr Sim. na rua sozinho ou perdido. E nas academias é nítido que a gente já chegou na equidade de gênero, assim, Sim, na é parte de meio a meio musculação, mesmo. porque na parte de cardio sempre teve Sim. muitas mulheres. Mas, além disso, eu posso te falar que no kitesurf, eu vejo cada vez mais mulheres se Mulheres. aventurando na Isso foi um esporte escalada. que eu, Na esse foi um escala. esporte que eu não quis começar. É. Nossa, Cedric, esse eu fiquei com medo. Porque eu cheguei lá onde foi? Jericoacoara. E aí fui ver o cara do kart, eu falei, bom, vou testar esse negócio, não sei o que. Ele falou, olha, leva uma semana para aprender. Você está preparada para ficar tomando caldo uma semana? Eu falei, ai, não, estou de férias. Meu Réveillon, quer saber? Vou deixar para a próxima vez. Aí outra vez fui de novo, era um feriado, 4 dias. Falei, bom, já sei que são 7 dias, só tenho 4, nem vou tentar. É, tem um preço a É pagar, difícil, assim, né? porque... É, que nem esqui, que nem todos esses esportes, no início você cai muito, aí depois você vai aprendendo, mas eu vejo isso crescendo, tá cada vez mais fácil também, o equipamento facilita Ah, é? muito, Eu eu fiquei acho com que tá medo. mais Falei, ai, seguro. nossa, eu vou ficar lá no meio do mar sozinha. Fiquei com medo. Falei, quer saber? Ah, Eu mas não... vai tomar Porque água, o não tem... mar, porque o mar é muito perigoso, né? É uma disciplina de aventura, mas eu vejo o esporte feminino crescendo nessas frentes também. Hoje eu tenho 2 filhas, as duas fazem kitesurf, fazem escalada, Quantos anos? 20 e 22. Ah, Mas eu botei elas no kitesurf com 16, então já estão pro, assim, estão fazendo é coisas mesmo? boas. E elas Que moram aqui no Brasil? mora lá fora, Mora fora. no momento. Mas vão querer voltar no Brasil porque acho que o coração ficou aqui. Mas por enquanto eu estou estudando lá. Elas estão estudando fora. Estou estudando fora, mas daqui a Ah, pouco eu volto. é gostoso estudar fora, né? Também dá uma abertura. Eu acho que assim, o mundo te traz outras perspectivas e algumas vezes te permite também de valorizar o que você tinha em casa. Eu vi isso porque eu era francês, morando na França. As minhas viagens, tanto no Brasil, tanto em outros países,
Eu acho que tem uma coisa legal de descoberta de uma nova cultura, você aprende coisas, mas você aprende também a valorizar o que A você tinha em raiz. casa e que É. algumas vezes você dava isso por fato, É. e aí você gosta. Eu gosto de voltar para a França e eu aproveito coisas que lá eu não dava tanto valor porque eu sempre teve. Então, eu acho que viajar também, nessa outra perspectiva, ela te enriquece na alma, no sentido que você para de reclamar de onde que você está, não tem país Eu perfeito, acho que só não tem, tem. mas eu acho que é importante você conhecer outras. Como você, né, falou, pô, aqui 5 minutos você me contou vários países que você Hum, morou. E esse foi uma coisa que eu sempre quis fazer e foi uma coisa que eu nunca fiz, porque eu sempre tive muita coisa aqui, né? Eu uhum. comecei a trabalhar muito cedo, aí eu comecei meu negócio muito cedo, sozinha, então, e esses negócios cresceram, graças a Deus, mas assim, cresceram e precisavam de mim, eu não podia sair. Então uma vez só eu fui para a Espanha, fiquei 3 meses dando aula de esqui. Sério? Que- Fui dando aula de esqui para criança, fiz uma, né, aquelas coisas que você faz, vou ficar 3 meses Mas então você teve uma numa. experiência. E aí, quando você estava lá, você viu muitas coisas boas, mas você fala assim: o Brasil tem muito para oferecer também, Mas eu nesse. estava ali num lugar É, que não dava nem paradisíaco. para comparar, porque era uma estação de esqui. Hum. é, eu estava fazendo o que eu gostava de fazer, eu estava fazendo isso por opção. Eu falei, ó, gente, eu vou tirar 3 meses sabáticos aqui na empresa, vocês se viram aí. E fui Hum. para lá. Eu namorava uma pessoa que era ligada ao esporte no esqui, então ele estava lá também. Eu falei, ó, vou ficar aí 3 meses. Aí me arrumou alguma coisa para fazer, porque também se eu ficasse lá sem fazer nada, me arrumou esse negócio. Eu fiz o curso aqui no Chile. Tirei lá o certificado, fui lá e falei, vou dar aula para criança. Nossa, eu me diverti horrores. E tem umas coisas que você faz que marca a alma, né? É. Você guarda o resto da vida essa memória de um Não, negócio são que você experiências fez. que eu acho que o esporte providencial também viagem. A gente está vendo cada vez mais pessoas viajando para fazer provas. E eu acho que aí você viaja para maratona, para meia maratona, além da prova em si, Os amigos que você os faz. amigos, a experiência de descobrir de maneira diferente em outro lugar, o sentimento de pertencer numa comunidade dentro de outro lugar. Então, eu acho que essas viagens esportivas que são mais novas, assim, elas abrem. Eu vejo muitos franceses indo no norte do Brasil para fazer kitesurf. Tem muitos Muitos, turismo. muito. E aí eles acabam descobrindo a cultura brasileira, um lugar diferente. E dá para fazer kitesurf na França, tem vento também, né? Claro. Mas eu acho que esse circuito que você pode ter dentro do seu esporte paixão de descobrir novos lugares é muito enriquecedor. E o esporte te providencia isso. É por isso que a gente está tentando incentivar várias disciplinas na Decathlon. A gente tem mais de 50 modalidades esportivas, porque você, em cada universo, você descobrir uma nova turma, outros valores, outros lugares de prática. Então, eu prego muito para as experiências. Claro que você tem seus esportes mais, onde você está mais apaixonado, mas eu adoro dar uma experimentada no novo esporte, mesmo que eu não vou muito bem porque eu estou iniciante, mas eu acho que cada vez você explora uma nova coisa sobre você, sobre o esporte, sobre um outro país, um outro lugar, uma nova turma. Isso te enriquece muito. Sim, Eu acho que o sem dúvida. esporte tem isso para oferecer. E quais os próximos sonhos e desafios da Decathlon agora para os próximos anos aqui no Brasil? E no Brasil a gente vai continuar crescendo, porque além do mercado brasileiro ser muito grande, eu acho que ele continua crescendo. Então, a Brasília é um país que tem uma cultura do esporte cada vez mais presente. E a gente está vendo. Então, a gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar crescendo cada vez mais com produtos nacionais. Isso é uma Ah, coisa que a gente vem fazendo. A gente cria tem nossas. marca própria aqui também? Tem, né? Tem, né? A gente está criando uma grande parte da nossa linha de fitness, por exemplo, é feita no Brasil, com um time brasileiro, designer brasileiras, engenheiras brasileiras, porque o produto é um pouco diferente do que a gente pode encontrar na Europa e a gente vem se adaptando na demanda
dos esportistas, das esportistas brasileiras ou esportistas brasileiros. Então, a gente vem crescendo em modelagem, em tecido, e eu acredito que o mercado do fitness no Brasil é um dos mais avançados no mundo. É mesmo. Então, daqui a pouco, a gente pretende Começar a exportar. exportar Que exatamente maravilhoso. o Made in Brazil para o resto da Decathlon fora. Então, a Maravilhoso. gente está Que nesse legal. projeto, isso acho que vai ser uma grande pedra para a gente. E tem demanda, porque quando eu vejo meus colegas de outros países que vêm, eles veem o mercado de fitness no Brasil, que já está muito super fashion, super sedutor. Eles falam assim, uau, o mercado brasileiro está muito avançado, a gente quer isso nas nossas lojas. Então, isso é um passo que a gente vai continuar desenvolvendo. E o resto é ser cada vez mais perto dos nossos clientes. Eu acho As que lojas têm sempre um padrão. Eu sei que as lojas que eu fui são muito, muito grandes. isso. Isso deve ser um impedimento até para uma expansão, né? Porque ela tem que ser grande. Não tem um modelo de uma loja mais nicho, menor, que você possa pôr em regiões mais bairro, assim? Sim, exatamente. A gente está usando isso na Europa, a gente está trazendo isso para o Brasil para Hum. poder ficar um pouco mais no centro da cidade, porque a gente vê aqui Onde em São tá, Paulo, onde estão as academias isso, e tudo? perto de você, É. cliente, quando você precisa de uma compra um pouco mais, uma roupa, um acessório, um tênis, um equipamento, a gente podia formatar lojas menores. Porque foi uma coisa que eu senti da Decathlon, assim, é uma loja de destino, né? Você tem que sair de casa e falar, hoje eu estou indo na Decathlon. Hum, E às vezes a compra de uma roupa de ginástica e tal, ela é uma compra por impulso. isso. Então, tem que estar ali perto da academia, perto de onde você está, ou no shopping onde você está indo. E eu sinto que a marca está mais distante desse dia a dia, né? Do consumo. Exatamente. Hoje a gente tem mais lojas plataforma, que a gente Sim, chama, que é experiência. Hoje você pode sim. subir na bicicleta, entrar na barraca, testar uma raquete. Então essas lojas vão continuar a existir e vai ter mais dessas lojas ainda. Mas a gente quer complementar agora com lojas de pequenos formatos, onde exatamente a compra de impulso, ou um óculos de natação que você quer comprar e você não quer se deslocar. Claro que tem o e-commerce, a gente pode Claro, entregar claro. também, né? Mas a gente quer estar mais perto dos Do dia a dia. esportistas, exatamente, especialmente nas grandes cidades como São Paulo ou Rio, onde o trânsito, algumas vezes, em alguns momentos do dia, pode ser impedimento para você se deslocar. Então a gente vai mapeando um pouco, complementando, Acho que seria ficando mais perto. É uma demanda dos nossos clientes. Tem muitos clientes que falam assim, a gente quer uma uma sensação loja que de eu bairro. tive, sabe, assim, de falar: "Puxa, mas é longe. Puxa, mas é longe", sabe. E aí eu falo: "Onde eu vou? Tá longe". Hum. Então, às vezes, a sensação de que a marca podia estar mais próxima do meu dia a dia, sabe. É. E a gente vai ser exatamente isso, vai ter as duas propostas. A gente continua. Na Europa funciona assim, em alguma cidade grande, a gente já tem esses modelos rodando, e um sucesso. Eles podem também servir de ponto de retirada para produtos que Ah, a gente não sim. tem, né? Então, por exemplo, a gente tem uma loja no Leblon que funciona nesse formato. Ela está bem no coração do Leblon, onde é difícil, tem 3.000 metros Claro. no Leblon. A gente tem um formato de 600 metros que tem um mix específico, mas qualquer produto do catálogo infinito da Decathlon você pode ter. Quantos itens são? No Brasil, 6.000, lá fora a gente está mais perto de 12.000. Então, a Meu gente Deus! ainda tem chão para trazer coisas. Esporte como esqui, por exemplo, a gente está vendo que o apelo pelo esqui está cada vez mais forte. O Sim. brasileiro está esquiando cada vez mais. Então, a gente está trazendo já esse ano umas linhas mais avançadas, mais largas, com mais estilo, porque tem uma demanda que está crescendo. O esporte tem muito espaço para inovação. Muito. E na Decathlon a gente trabalha muito sobre isso e para trazer uma inovação que vai facilitar a vida dos esportistas. Eu tenho dois exemplos de inovação, por exemplo, que mudaram o mercado de esporte. A Barraca 2 Segundos, que é uma barraca que a gente tem, você já deve ter visto, a gente joga ela e ela abre sozinha. Ela Ah, abre nunca em dois vi. segundos. Que incrível. É um produto que a gente inventou há 20 anos, mas que continua sendo uma inovação revolucionária. E aí, linkando um pouco no que a gente estava falando de observar o esportista, a história começou lá nos Alpes. O chefe de produto estava andando com algumas pessoas fazendo trilhas na montanha, e aí, depois de 6 horas de trilha, ficando todo mundo cansado, um dos clientes, testador, fala assim: gostaria tanto de poder fazer assim
e que minha barraca se montar e que eu consigo descansar. E isso foi a ideia original do produto. Ele falou assim, a gente tem que criar uma barraca que se montar muito rápida, porque depois da trilha você está cansado e você quer descansar. E aí foi anos de trabalho com engenheiros, todo, para criar uma mecânica de uma barraca Que se que abra se abre em sozinho. 2 Nossa, segundos. que incrível. E ela existe há 20 anos, hoje já está na quinta ou sexta geração, ela está mais fácil, mais prática. Agora você puxa uma corda e a barraca se arma sozinha na hora. Então, isso faz parte do processo de inovação de facilitar a vida dos esportistas. Aí tem outro exemplo, você deve ter visto aquelas máscaras que você coloca no rosto e mergulha, você não precisa colocar o snorkel na boca. Ela te dá um campo de visão maior e você respira naturalmente. Isso é uma inovação da Decathlon, Nossa, que é o Easy incrível isso. Breath. Nunca vi. É uma máscara que você vai colocar no seu rosto e você já vai ver o fundo aquático sem ter que usar O snorkel. o snorkel. E você respira naturalmente, além de te dar Então um você campo. engata o tubo na máscara. O tubo está dentro da máscara, ele conecta com seu rosto, então o conjunto Respira. funciona. Ah, que Essa incrível. inovação, ela ajudou muitas pessoas a dar o primeiro passo no mergulho. Vencer um medo, começar a entrar, descobrir que embaixo do mar tem coisas incríveis e depois continuar no esporte se precisa. Mas a inovação, ela serve também a levar as pessoas para esses esportes, esses universos, facilitar o que você estava citando. Eu acho que nosso trabalho é isso, observar os clientes, entender as dores e tentar achar uma solução dentro do produto que vai fazer que o esporte fique mais fácil. Eu acho que isso tira as barreiras e as pessoas vão começar a praticar mais. E quais os planos para o Cedric? Vai continuar no Brasil? Eu pretendo continuar aqui, sim. Não, eu gosto muito de trabalhar aqui, eu gosto de morar aqui. O Brasil é um meu segundo país, assim, não é um país de visita. Estou aqui há quase 25 anos, menos os 8 anos que eu passei na França para esquiar, mas tem vida social aqui, tem amigos, tem minha vida aqui também. Então, eu pretendo ficar aqui. Nunca se sabe, a gente pode viajar também, mas com certeza o Brasil não é um país de passagem, é um país É que porque os CEOs do Brasil são muito bem quistos no resto do mundo. E eles querem levar para tudo quanto é país. Então já estão te chamando para ir para outros países. eu acho que o Brasil, ele complexou, mas ele tem muita oportunidade também, porque ele é a economia, e eu sempre admirei muito o empreendedorismo brasileiro, que eu fico sempre espantado da quantidade de gente que cria negócio em todos os escalões, assim, Sem mas dúvida. é impressionante. Eu acho que hoje em tecnologia, por exemplo, o mercado é super dinâmico no Brasil. Então, eu acho que um mercado que não é fácil, mas ele é muito estimulante. Então, a gente aprende muito. E meu time fala a mesma coisa, que seja brasileiro ou pessoa de fora. Mas não está fácil, mas a gente aprende muito porque nos desafia. Mas a gente é do esporte, então a gente gosta de um Está desafio. acostumado já. Cedric, deixa uma mensagem para os para a nossa audiência aqui, que é toda de empreendedores. E eu tenho certeza que adoraram o nosso papo, querem aprender mais com você. Deixa uma mensagem para eles. A minha mensagem seria: faça o que você gosta, trabalhe num projeto que te faz vibrar todos os dias, cercado com pessoas que você tem prazer em trabalhar. Isso acho que é a coisa mais importante para mim também. E eu chego no escritório, eu estou cercado de pessoas que eu tenho valores e o que eu tenho prazer em trabalhar. Então, isso me enche de energia e me enche de prazer no dia a dia e isso vale qualquer coisa. Então, eu acho que a mensagem seria: faça uma coisa que você gosta, com pessoas que você gosta e você vai ter sucesso. O sucesso vem consequência disso, não é? Não é? Exatamente. É maravilhoso. É isso aí, gente. Faz o que você gosta, com gente que você gosta, que o sucesso vem. Gostei. Obrigado por participar do Papo de Tubarões. Obrigado pelo Vamos ter convite. que voltar com ele 1000 vezes para saber todas as novidades dos esportes, que eu aprendi horrores hoje. Gente, obrigado pela audiência. Adorei estar aqui com vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas, de dar um like aqui no nosso vídeo e
seguir o nosso canal para que você seja impactado toda vez que vem um CEO maravilhoso, ou um founder, para dar de ideias de como fazer o seu negócio dar certo. Te espero na semana que vem.